Hello, gente, bem-vindos a mais um episódio do podcast Qualquer Dia é Muito Tempo, episódio número 52. E se vocês estão a ver isto no YouTube, peço desde já desculpa pelo meu aspecto, mas tive um dia longo e complicado. Eu estou a gravar isto na terça-feira, hoje é terça-feira, ou seja, assim, o primeiro dia em que a depressão bárbara chegou e eu acabei de fazer uma viagem de 3 horas do Algarve para Lisboa com um temporal desgraçado. Aliás, eu recusei-me a que o Ricardo conduzisse. Nós normalmente fazemos sempre metade do caminho cada um para, conduzir é uma seca e também não conduzir é uma seca quando se está dentro de um carro fechado. Portanto, nós tentamos dividir o mal pelas aldeias e fazer metade de cada um para ninguém ficar chateado, mas eu tenho um grande problema que se chama... não sei pôr isto numa só palavra, mas basicamente eu quero controlar tudo ou tenho problemas de controlo e eu não confio em ninguém para além de mim própria a 100% a conduzir. E isto faz com que eu seja uma pessoa... Eu sou uma copilota bastante chata, admito aqui. Eu nunca estou bem confortável. Eu já disse várias vezes, eu tenho um bocado de medo de andar de carro. E isto acontece porque... eu acho que partiu do momento em que eu, quando tinha para aí, eu diria uns 10, 11 anos, estava no carro com a minha mãe a ir para a escola. Ela estava-me a levar à escola e nós aproximámos de um cruzamento lá na minha terra, mesmo perto da escola, tipo literalmente a 1 minuto de distância. Estava mesmo a chegar e não... Pronto, aconteceu o que aconteceu. Não foi nada muito grave, calma, eu estou a fazer aqui grande suspense, mas só para vos contextualizar acerca desta minha aversão a andar de carro e transportes que andam em estradas, do modo geral. Como eu estava a dizer, estávamos a ir para a escola e estávamos a aproximar-nos de um cruzamento lá naquela zona que tem muitos semáforos e pronto, estava uma fila porque o semáforo estava vermelho e a minha mãe teve uma ilusão de ótica qualquer de que os carros tinham começado a andar, quando na verdade eles estavam parados. Então eu pensei que a minha mãe estava tipo numa missão suicida qualquer, porque ela começou a acelerar bué. Aquilo era uma reta, o que não ajudou. Parecia um avião que ia levantar voo. Estão a ver? Começou a acelerar e eu comecei a ver a fila de carros que estavam parados e eu estava a notar nitidamente que estavam parados a ficar cada vez mais perto de nós. Mas pronto, a minha mãe era a minha mãe é que sabia conduzir, eu tipo confiava nela, então fiquei calada, até que o carro que estava no fim da fila se aproximou demasiado de nós ao ponto de chocar. É verdade, a minha mãe acelerou até bater nos carros parados. Se parecia que ela estava um pouco alterada, mas ela diz que foi mesmo uma ilusão de ótica. Mas pronto, foi um choque ainda assim um pouco forte. E eu acho que as primeiras palavras que eu disse assim que o acidente aconteceu foi: epá, esta foi forte. Bárbara, de 10 anos, sem saber como reagir depois de presenciar um acidente. Não só presenciar, como estar envolvida num acidente, que acabou por não trazer grandes consequências, tipo, o carro ficou um bocadinho amolgado, mas não foi nada do género. Eu acho que na minha cabeça aquilo foi bem mais forte do que na realidade. Tipo, a imagem que eu tenho na minha memória é que a minha mãe estava a ir numa reta a 200 a hora, propositadamente em direção aos carros parados. Eu sei que não foi esse o caso, mas eu sinto que desde essa altura eu fiquei muito mais medrosa em situações de carros, estrada e rodovias, estão a perceber? E esse medo ainda se acentuou mais a partir do momento em que eu tirei a carta e tenho mais noção dos perigos que há na estrada e do quanto um momento de distração pode ter consequências graves. Então, isto tudo para dizer que eu sou mega chata porque eu tenho muito medo de andar de carro. Tenho muito medo de andar de carro, tenho muito medo de pessoas próximas a mim andarem de carro, principalmente se eu não estiver presente, porque lá está, eu não confio em ninguém para além de mim própria quando se trata de conduzir. Não é que eu me ache a melhor condutora do mundo de todo, mas quando eu estou a conduzir, eu tenho esse controle. Eu sei que estou atenta, eu estou a ver, eu controlo a velocidade. Aliás, eu sou uma muito má companhia
para fazer viagens de carro, porque eu não tiro os olhos da estrada. Eu raramente... Eu também não sou uma pessoa muito de falar, tanto que uma das minhas atividades favoritas para fazer enquanto conduzo é mesmo ouvir podcasts, porque não vou ser eu a criar grandes conversas durante uma viagem de carro, portanto mais vale ter alguém a falar por mim, nomeadamente criadores de podcasts. Então, hoje, como nós estávamos no Algarve e noutra circunstância qualquer nós teríamos ficado lá até este temporal todo passar, mas o problema é que nós temos 2 seres cá em casa chamados Sol e Zombie, e quando nós saímos cá do Algarve no domingo à tarde não tínhamos noção de que ia ficar um temporal destes, então deixámos comida suficiente para os 2 dias que íamos estar fora, porque quando até 3 dias nós deixamos os gatos sozinhos tranquilamente, porque eles não fazem nada, eles dormem e comem, portanto basta deixar água, comida e casa de banho disponível que eles ficam na boa. Quando são mais dias, ou nós levamos connosco ou deixamos as chaves de casa com um amigo para ele vir cá ver se os gatos estão fixe, mas como a viagem ao Algarve ia ser relativamente rápida, nós decidimos deixá-los cá com a comida para os dias em que não iríamos estar. Portanto, nós ficarmos mais um dia ou 2 não era uma opção, porque senão eles não tinham comida e não havia cá ninguém em Lisboa com as chaves da nossa casa para poder vir cá acudir os gatos. Logo, nós tínhamos de vir, obviamente, e quando começámos a perceber que o tempo estava a piorar muito, eu comecei logo a tomar a decisão na minha cabeça de que iria ser eu a conduzir o tempo inteiro, o que normalmente não é um requisito que eu exija, porque eu detesto, ia dizer cozinhar, eu detesto conduzir, por todas as razões e mais algumas. Primeiro que tudo, porque acho uma seca, é tipo... Enfim, são muito raras as vezes em que eu pego no carro, estou a conduzir e me sabe bem. Eu sei que há muita gente que adora conduzir e que aproveita, que é quase uma atividade relaxante, mas no meu caso é simplesmente uma atividade que eu tenho que fazer para ir do ponto A ao ponto B, e normalmente para curtos períodos, para curtos percursos, eu prefiro que seja sempre outra pessoa a conduzir. Mas neste caso, como se tratava de uma situação extrema, não extrema, mas peculiar, tipo, muito vento, muito vento, que era o que me assustava mais, e muita chuva, eu decidi que eu era a melhor pessoa para me encarregar dessa missão de nos trazer até casa em segurança, porque o Ricardo, embora conduza muito bem, ele é muito distraído. Ele olha muito para o lado para ver as vistas, ele olha para o rádio para mudar a música e coisas assim, então eu não confio muito nele para conduzir, a verdade é essa. Não estou aqui a ferir suscetibilidades, porque eu já lhe disse isto na cara milhentas vezes. Então nós entramos no carro e eu disse logo, eu vou conduzir até Lisboa, portanto só trocámos de carro, só trocámos de lugar. Ai, desculpem, estou com soluços. Só passou a ser ele a conduzir na última estação de serviço antes de chegarmos a Lisboa, porque ele é mais desenrascado que eu a conduzir em Lisboa, embora eu também consiga, se tiver que o fazer, prefiro que seja ele, se houver essa opção. Portanto, isto tudo para dizer que... Eu já disse a expressão isto tudo para dizer hoje bué de vezes, peço imensa desculpa, mas volto a repetir. Isto tudo para dizer que foi uma viagem, foi mais fácil do que eu esperei, o que foi bom. Eu estava à espera de estar completamente a andar tipo a 50 a hora, porque no Algarve o tempo estava muito pior do que a partir de meio do caminho, ou seja, eu sinto que nós estávamos a ir à frente da tempestade, estão a perceber? Porque a minha mãe saiu de casa um pouco antes de nós, e ao fim de 1 ou 2 horas ligou a dizer para nós não sairmos de casa, só que nós já tínhamos saído, portanto não havia nada a fazer, porque estava um temporal horrível, um vento horrível, porque no Algarve realmente estava muito... Acho que o tempo estava mesmo agreste. E o meu avô ligou tipo meia hora depois dela também a dizer para não sairmos de casa ou a perguntar onde é que nós estávamos, porque estavam mesmo preocupados, porque acho que lá em baixo estava mesmo muito mau.
Mas a verdade é que acabou por ser um bocadinho mais tranquilo do que eu estava à espera. Se calhar eu estava à espera de um cenário meio que apocalíptico, de conduzir no olho de um furacão, e se calhar, face à ideia que eu tinha na cabeça, a realidade acabou por ser um pouco mais tranquila. Porque a verdade é que nós parámos numa das estações de serviço, o carro estava parado e o vento estava bastante forte. O carro abanava por todos os lados e eu fiquei assim meio que... Ok, não abusar na velocidade para o carro, não voar, não me estava a apetecer muito. Mas raramente cheguei aos 100 km/h. E isso é algo que eu sei que o Ricardo não faz muito, porque lá está, não é que ele seja muito acelerado, mas ele distrai-se e quando dá por ele já está a ir mais rápido do que é suposto. Portanto, eu não quis passar por esse stress e decidi assumir o controle. E dos 300 km de distância eu conduzi 250. O que foi mais tranquilo para mim. Fiz muito melhor a viagem do que costumo fazer, porque lá está, eu estou sempre a policiar todos os gestos e momentos e pequenos microsegundos de distração da pessoa que está a conduzir ao meu lado, que normalmente é o Ricardo. Portanto, ele é a maior vítima deste meu problema e desta minha fobia de andar de carro. O que eu sei que é muito chato. Eu também, quando o Ricardo começa a policiar as coisas que eu faço enquanto conduzo, irrita-me solenemente. Mas eu sou essa pessoa vezes 10 e estou aqui a assumir isso. Mas é mesmo algo que eu não consigo controlar, porque eu tenho mesmo muito medo. Porque eu, quando comecei a tirar a carta... Eu comecei a tirar a carta com 17 aninhos. Eu estava tão desesperada para tirar a carta que comecei logo assim que fiz 17 anos para fazer 18 anos mesmo, tipo na semana em que ia fazer o exame do código para poder logo começar com as aulas de condução. Estão a perceber? Para ter a carta o mais rápido possível. Isto porquê? Porque eu até aos 20 anos de idade morava no Algarve. E para quem conhece minimamente o Algarve, os transportes são, como é que eu ia dizer, de uma forma meiga, uma valente bosta. Quem não tem carro no Algarve não tem pernas, basicamente. Quem tem que depender dos transportes públicos é muito, muito complicado. Eu dependi dos transportes públicos durante os 3 anos da minha secundária e durante o primeiro semestre da minha faculdade. Durante a secundária, eu confesso que não era o maior martírio de sempre, porque, primeiro que tudo, todos os meus amigos apanhavam um autocarro, então eu não me sentia nem excluída, nem sozinha, porque... Tirando o autocarro que eu apanhava de manhã, o da tarde, sempre que eu tinha que regressar a casa, estava cheio dos meus amigos e eu gostava disso, porque era mais 15, 20 minutos em que eu podia conviver e falar com eles. Mas, especialmente a partir do momento em que eu entrei na faculdade e deixei de ir até Lolé, que era onde eu andava na secundária, e passei a ter que ir até Faro, que era mais longe, ainda por cima sozinha, porque praticamente ninguém dos meus amigos ficou no Algarve quando começámos a faculdade. Custava-me horrores. Eu tinha que andar muito até às paragens, tinha que trocar de autocarro, as viagens demoravam muito tempo. Por exemplo, eu para ir para a secundária, na altura da secundária... para ir para a secundária, claro, se ia para a secundária, era na altura da secundária. Mas o caminho até à minha escola secundária eram para aí 15 km. E isto num carro faz-se em 10 minutos. Eu demorava quase 50 só por ir de autocarro, 50 minutos. Portanto, só por aí já era uma atividade que não apreciava muito, porque eu tinha a plena noção que estava a perder muito mais tempo do que aquilo que era preciso. Mas pronto, uma pessoa não tinha alternativa, não é? A minha mãe é querida, mas também é preciso alguma independência, e eu gostava dessa independência de não precisar da minha mãe para me levar e para me ir buscar à escola. Mas o que acontecia muitas vezes era, se eu perdia o meu autocarro, vamos supor que o meu autocarro da escola para casa era às 4h40 da tarde.
Se eu perdesse esse, eu só voltava a ter outro autocarro às 6h30, tipo quase às 7 da tarde. Eram diferenças, como a quantidade de transportes cá no Algarve é muito, muito pouca. Se uma pessoa perde, se atrasa ou acontece qualquer coisa que faça com que não consiga apanhar o transporte que era suposto, isso implica logo uma espera de várias horas, o que é um cocó mole e gigante. E quem está habituado a viver aqui em Lisboa nem tem noção do que isso é. E eu sei que os comboios, principalmente quem anda de autocarro ou de comboio aqui na zona de Lisboa, às vezes há problemas de atrasos ou de avarias e obviamente isso é chato, mas vocês não percebem o quão chato é os transportes, ter que depender dos transportes do Algarve, porque aqui, por mais que se possa atrasar às vezes um autocarro 10 minutos, ou se vocês perdem autocarro têm que esperar, eu nem sei bem, mas tipo meia hora, vamos já exagerar para 1 hora, que é uma coisa que eu duvido que aconteça. É infinitamente inferior o tempo de espera do que aquele no Algarve. Portanto, isto fazia com que a minha ânsia de tirar a carta na altura da faculdade, em que essa distância que eu tinha que percorrer para ir para a escola, ou para a universidade no caso, era muito maior, o esforço era muito maior, eu estava completamente desesperada para tirar a carta, juro. E eu comecei a tirar a carta, se não me engano, em julho de 2013. É verdade, 2013. E em novembro desse mesmo ano já tinha a carta. Portanto, foram julho, agosto, setembro, outubro, novembro, 4 meses a tirar a carta. E só não foi mais rápido porque lá está, como eu comecei a tirar com 17 anos, eu marquei o exame de código para... Ou seja, eu acabei as aulas de código antes de fazer os 18, portanto tive de estar ali umas semanas sem ir às aulas e sem avançar em todo o processo porque não tinha idade suficiente para fazer o exame, o que foi um bocado chato. Mas quando eu fui ao exame de condução, estranhamente eu não estava nervosa, não sei como nem porquê, mas o exame correu um bocado mal. Aliás, quando eu cheguei ao centro de examinações, era uma sexta-feira, eu nunca mais me esqueço, 29 de novembro de 2013, uma sexta-feira, estava a fazer pronto a inscrição, não sei, na recepção do centro de examinações, de exames de condução, e as senhoras estavam lá, estavam todas disseram que sexta-feira era um bom dia para fazer exames. E eu não estava a perceber porquê. Cheguei à conclusão de que provavelmente era porque, como era sexta-feira, os examinadores estavam todos bem dispostos porque estavam entusiasmados por irem de folga no dia a seguir. Então eram um bocadinho mais brandos. E eu acho que foi isso que me valeu, meus amigos. Porque o meu exame, não é que eu conduzisse mal. Quer dizer, eu acho que toda a gente, quando está a tirar o exame, quando está a tirar a carta, mais precisamente, toda a gente conduz mal. Desengane-se, quem ainda não tirou a carta, desengane-se e acha que assim que vocês tiram a carta de condução sabem conduzir, porque não sabem. Nós só aprendemos a conduzir realmente quando nos colocam assim na jaula dos leões, que é a estrada. Porque o que acontece é que quando nós estamos a tirar a carta, estamos num carro que diz escola de condução, com bué letras e ilustrações de sinais de trânsito, e temos uma pessoa ao lado que sabe o que está a fazer, que nos está a ensinar e que tem 3 pedais iguais aos nossos e que pode parar o carro a qualquer momento se nós fizermos uma valente cocosice. Portanto, isso não é estar no mundo real e nós achamos que sim, mas de repente, quando eu tirei a carta e meti-me num carro que não dava a entender a mais ninguém no mundo que eu não sabia conduzir assim tão bem e que era igual a todos, percebi o quão cruéis, impacientes e chatas são as pessoas na estrada. E era muito estressante, e durante o primeiro mês que eu tive de carta, conduzir era melhor que ir ao ginásio. Eu acabava aquilo com dores nas costas e nos abdominais pela tensão que eu tinha por estar tão atenta e sobressaltada com tudo. Mas pronto, isto já ia dizer isto outra vez? Eu estou louca. Enfim, queria-vos contar, era a questão, eu estava-vos a dizer que sexta-feira supostamente estavam a dizer que era um bom dia para fazer exame, porque
examinadores estavam bem dispostos e eram mais tranquilos em relação aos erros que se pudessem cometer. E pronto, eu era até relativamente boa e razoável a conduzir e não cometi muitos erros, até que cheguei a uma rotunda, abrandei para ter a certeza que não vinha ninguém da esquerda para eu me poder meter, só que por alguma razão eu abrandei, mas não cheguei a parar, mas decidi pôr a primeira. Portanto, sempre que eu tirava o pé da embreagem e começava a colocar o pé no acelerador, o carro dava grande salavanco. E pronto, e não era suposto, e o examinador só me dizia muito calmamente e baixinho: a primeira é para arrancar. E eu não estava tão nervosa. Naquela altura sim comecei a ficar nervosa, porque é do género, ok, estou a fazer merda, mas eu não sei porquê, não sei o que é que eu estou a fazer de mal. Bloqueei, voltei a fazer a mesma coisa, mais um solavanco. Ele voltou a repetir a mesma frase, eu continuei sem perceber, outro solavanco, e depois lá percebi, ok, se calhar é melhor pôr uma mudança mais alta para isto não acontecer. E eu naquele momento, naquela rotunda, eu despedi-me da possibilidade de ter carta naquele dia. Eu tinha a certeza que tinha chumbado. Continuei o teste. Eu estou sempre a dizer teste, mas é exame, mas pronto, lá fiz o que tinha a fazer, parámos. Quando o homem me diz que eu passei, e eu acho que eu não sei se com 9 nós passávamos e com 10. Eu sei que passei mesmo à rasca, tipo, com 8 erros ou 9, já não me lembro, sei que foram muitos erros, justamente por causa daquele pequeno episódio, e eu tenho a certeza absoluta que se não fosse sexta-feira eu tinha chumbado, mas foi dos momentos mais felizes da minha vida, isso garanto-vos. Ter passado no exame de condução naquele dia foi tão bom, e eu lembro-me que depois de passarmos no exame tivemos que voltar à tal recepção e pagar 30 euros para que eles fizessem a carta, tipo o cartãozinho, e eu acho que nunca na vida me soube tão bem gastar dinheiro como naquele preciso momento. Eu estava tipo, esqueçam, eu acho que os 2 dias mais felizes da minha vida foi esse dia em que eu passei na carta de condução e o dia em que eu soube que tinha passado a matemática B na secundária. Porque, para quem não sabe isto sobre mim, eu sou das piores pessoas a matemática que eu já conheci na vida. Eu considero uma pessoa minimamente inteligente, que não tem grandes limitações intelectuais, mas matemática para mim é algo que não consigo compreender, não me entra na cabeça, porque eu acho que sou uma pessoa, acho não, tenho a certeza, muito visual. Isto faz com que coisas que eu consigo aplicar no mundo, na vida cotidiana, eu consigo compreender, fixar muito rápido e não me esquecer. Agora, matemática, que é tipo contas, que eu não percebo bem porque é que eu estou a fazer, e que para além de números têm letras e pontuações, tipo parênteses e vírgulas e coisas assim, eu sempre fui muito, muito má. Então, eu acho que a nota mais alta que eu tive durante os 2 anos de matemática que tive durante a secundária foi um 14, e foi na matéria de estatística, que é a única que eu sinto que consigo visualizar na matéria toda de matemática de todos os anos da vida. Portanto, era realmente a única em que eu tinha boas notas. As outras matérias, eu acho que o máximo que tive foi um 7. De 0 a 20, o que é problemático. A minha média era entre o 2 e o 4, portanto vocês estão a ver o quão nojenta eu era à matemática. Como é que eu passei no 10º ano? Ainda estou para descobrir. E no 11º era o ano em que tínhamos o nosso querido exame nacional. Eu estava com as esperanças muito cá em baixo. E a verdade é que eu só passei porque o meu professor era a coisa mais... Ele não era a coisa mais querida do mundo. Aliás, eu no 10º ano eu não gostava nada dele, porque nós tínhamos uma turma muito grande, antes de, literalmente, 80% da turma desistir de matemática e ir para a História das Artes, que eu gostava muito mais de ter tido do que matemática, mas pronto, foi o pacto que eu fiz com a minha mãe para poder estar no curso de artes. Então, como ficámos muito pouquinhos, eu acho que quando chegou ao final do 11º ano nós éramos tipo 9 alunos, então acabámos por construir uma relação bastante próxima com o professor e quase de, não digo amizade, mas estão a ver, tipo,
aquelas relações que vocês se sentem confiantes o suficiente para fazer piadas e para se meterem com o professor e o professor convosco. E por isso mesmo, como criámos esse tipo de relação com o professor de matemática, ele no final do ano letivo do meu 11º ano, ele deu um valor bónus a todos, ou seja, quem tinha notas de 16 ele deu 17, quem tinha notas que valiam um 8 ele deu um 9, e ele fez-me isso. Eu tinha, acho que a média das minhas notas, mais a participação, a assiduidade e lá, dava um pequenito e redondito 8. E no final ele deu-me um 9, o que foi muito simpático da parte dele. E foi o que me valeu, porque eu lembro-me que para passar a matemática B e não ter que repetir no ano a seguir, que era o meu maior pesadelo, eu precisava de um 8,5 no exame nacional. E eu fui ao exame nacional com expectativas bastante baixas, mas com a esperança bastante alta. Fiz o meu exame, correu obviamente mal. Fui para casa rezar ao Menino Jesus que ele me ajudasse naquele momento, e não sei quanto tempo depois saíram os resultados. Eu não fui ver os resultados porque não me dava jeito, e sinceramente eu estava tão crente de que iria chumbar que não me apetecia deslocar lá está, durante 50 minutos de autocarro para levar com uma má notícia na cara. Então um dos meus melhores amigos, que by the way é quem fez a introdução deste podcast, a animação, Daniel, estás no meu coração para sempre, foi ver as notas e mandou-me por mensagem o resultado, que era o que tínhamos combinado. E quando eu vejo escrito: Bárbara, tiveste 8,5 no exame de matemática, eu não vos consigo explicar a felicidade. E até me estou a arrepiar neste preciso momento, não estou a exagerar, estou mesmo arrepiada. Quando eu vi aquela mensagem com 8,5, é que foi uma cagada monumental. Se eu tivesse tido menos uma décima, eu já não passava. Eu precisava de 8,5 no exame nacional e eu tive 8,5 no exame nacional. Passei a matemática B à primeira, ainda estou para saber como, e eu estava sozinha em casa e eu desatei aos saltinhos, tipo pitinha histérica que está a ver tipo o David Carreira à frente, estão a ver? Foi, juro, esses 2 momentos da minha vida, eu sei que são momentos bué, podem até parecer não é superficiais, mas tipo nada importantes, estão a perceber? Mas são os únicos momentos assim da minha vida que são muito específicos e que significaram uma transposição real de um grande obstáculo na minha vida naquela altura, estão a perceber? Então foi tão feliz aqueles segunditos e aqueles minutitos destas 2 situações em que eu percebi: ok, já não tenho que preocupar com esta porcaria nunca mais, que estão guardadas num potezinho de ouro nas minhas memórias, como 2 das minhas memórias mais felizes. Quer dizer, não são das minhas memórias mais felizes, mas são 2 das minhas memórias em que eu tenho consciência de que eu fiquei mesmo feliz. E achei giro partilhar isto aqui convosco. Por acaso é engraçado porque há muita gente. Estão a ver o programa tipo Alta Definição? Há sempre uma altura, sim, eu vejo Alta Definição, não vejo todos, vejo só quando tipo o convidado me interessa. E há uma pergunta que é muito recorrente, ou não é no Alta Definição? Enfim, não interessa. Mas quando perguntam tipo quais foram os melhores momentos da tua vida, ou se tivesses que reviver, escolher só... estou com bué soluços e arrotos, peço imensa desculpa. Se tivesses que escolher só um momento da tua vida para viver para sempre ou para reviver, qual era o que escolhias? Para mim é bué complicado, porque por mais que eu seja uma pessoa feliz e que tenha tido uma vida extremamente fixe até agora, eu acho que as boas memórias e aquilo que torna a nossa vida agradável num determinado momento é uma cena que se constrói. Imaginem, eu tenho sido muito feliz nos últimos 6 anos em que namoro com o Ricardo, mas eu não consigo escolher um momento específico da nossa relação que gostaria de repetir eternamente, percebem? Porque é o conjunto de tudo que faz com que seja especial. E eu sinto que a minha vida tem sido muito assim, tipo, eu não consigo dizer o momento mais feliz da minha infância, porque eu acho que foi vários pequenos acontecimentos, várias pequenas pessoas e momentos
que num todo, todas juntas, o saldo foi positivo e fez com que a minha infância se tornasse numa cena boa e que eu gosto de recordar e que considero muito feliz. Portanto, quando me perguntam quais foram os momentos mais felizes da tua vida, a minha resposta é quando passei no exame de matemática e quando passei no exame de condução. O que é extremamente poético, não é? Pronto, espero que isto seja substituído pelo nascimento do meu filho, que estará para breve, e espero que me sinta mais feliz nesse momento do que quando passei a matemática. Mas sinceramente duvido, porque mais feliz que aquilo eu acho difícil. Mas digam-me se vocês também sentem isso, ou se vocês têm mesmo assim momentos muito marcados. Claro que isto acontece comigo porque eu também não tive assim uma vida muito fora do normal, acredito que se vocês salvaram a vossa avó de cair da Torre Eiffel, deve ser um momento bué da feliz, bué marcante e que se calhar está no topo da vossa vivência. Mas a minha avó nunca teve riscos de cair da Torre Eiffel e pronto, nada na minha vida foi assim muito fora do comum. Eu não sou uma pessoa muito aventureira, como podem ter percebido pela minha história de fobia de andar de carro. Portanto, eu sinto que não tenho assim grandes episódios na minha vida. Imaginem, um dos momentos em que eu me senti mais feliz, também uma cena relativamente simples, que foi estar nas cataratas do Niágara. Porque para mim foi a coisa mais bonita que eu já vi na minha vida. E eu estava lá e estava tipo, how is this possible? Como é que a natureza é tão linda assim e tão imponente? E senti-me... foi uma mistura de sentimentos bué da grande, porque é do género, isto é bué lindo, estou emocionada e bué feliz por estar aqui, mas ao mesmo tempo só conseguia pensar no quão horríveis são os seres humanos para estarem a estragar a natureza, que é capaz de fazer coisas daquelas, ou de ter coisas daquelas. Mas sim, foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida, mas ao mesmo não sei, é muito difícil. Espero que o nascimento do Duarte venha desempatar isto tudo para eu ter sempre uma resposta pronta que não seja tão ridícula como ter carta de condução e passar no exame de matemática. Eu estou a sangrar do lábio. Não. Estou a sangrar do lábio. Desculpem se eu estive a falar com sangue na boca este tempo todo. Oh meu Deus. Como está tempo assim mais frio e úmido, os meus lábios ficam logo um cocó gigante e pronto, e se calhar isto é uma deixa para terminar o episódio, porque não me apetece estar aqui a lamber o lábio em frente à câmara para não estar a escorrer sangue pela minha cara. Enfim, vida real. Também não estou com grande cara para vos estar... Olhem, não vejam este vídeo no YouTube, é o conselho que eu vos dou. Isto tudo é a conclusão deste episódio. Ouçam só, ok? Porque eu estou muito feia, a sangrar do lábio, com olheiras até ao queixo e a precisar tomar banho. Portanto, é isso que eu vou fazer agora. Espero que vocês tenham gostado. Olhem, soube muito bem este episódio, fluiu, não tinha tópicos absolutamente nenhuns. Aliás, eu coloquei tópicos no telemóvel, mas acabei por nem utilizar, porque comecei a falar, não me calei e vou-me calar agora 32 minutos depois. Espero que vocês tenham gostado. Desculpem se eu voltar a falhar, como falhei a semana passada aqui com o podcast, mas estou a mudar de casa, ok? Estou a voltar para o Algarve, por isso é que fui ao Algarve. E também por causa de consultas, né? Mas, portanto, a minha vida agora está assim meio crazy. E isso pode fazer com que falhas na programação deste canal de TV aconteçam. E eu não vou estar a estressar-me demasiado com isso, porque não me apetece. Não estou numa altura em que me possa estressar. Curtem as pessoas que dizem estressar em vez de estressar. Eu acho bem engraçado, porque parece brasileiro. Nada contra os brasileiros, mas acho engraçado quando pessoas não brasileiras dizem estressar. E portanto é isso. Eu vou-me embora. Vou calar, que já não estou a dizer nada de jeito. Gosto muito de vocês e vemos no próximo episódio. Tchau!